Olá, neste argumento eu vou entrevistar a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, sobre a divisão dos royalties do petróleo. Senador, esse é um assunto muito importante que está na mesa da presidenta Dilma para decidir. E, recentemente, tem havido mobilizações, especialmente no Rio e no Espírito Santo. Houve uma grande passeata no Rio de Janeiro. Os governadores do Rio e do Espírito Santo estão chiando muito porque os estados, como estados produtores, vão perder percentual na participação dos royalties. Como é que a senhora está se posicionando nessa questão? Com a maioria do país. O tambor está batendo no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Eu até a considero legítima, porque vivemos no regime democrático, que os governadores, que são os líderes maiores desses dois estados, onde a plataforma marítima é no âmbito desse território, mas nós estamos discutindo um outro patrimônio, o patrimônio do pré-sal, que é uma nova descoberta de um petróleo de alta profundidade e que é de todos, ou deve ser compartilhado com todos os brasileiros, ou com aquelas unidades da federação hoje fragilizadas do ponto de vista financeiro, como são os estados e os municípios. Então, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, os estados todos do Nordeste, do norte do país, que não estão na faixa territorial do mar, onde está a zona da bacia do petróleo, do pré-sal, esses estados todos, eu penso, têm o direito legítimo de aspirarem, como foi aprovado pelo relatório do senador Wellington Dias e o senador Vital do Rego, é essa partilha mais justa desse recurso. Penso também que deveríamos também ter uma preocupação com o percentual específico para a educação e para a área de saúde, porque nós estamos vendo aí uma fragilização muito grande, as mobilizações das prefeituras municipais, os governadores tentando aí renegociar suas dívidas, porque não é admissível com as alterações da redução da taxa de juros, com os índices aplicados hoje para você corrigir um empréstimo que os estados fizeram a 13% da sua receita com o pagamento da dívida. Então, o Rio Grande do Sul, que devia 20 bilhões de reais ao governo federal, pagou já os 20, está devendo 40. Então, porque a bola de neve do juro incidente e o índice que faz a correção dessa dívida. Então, é muito séria a situação de todos os estados e de todos os municípios, exceto aqueles que não estão na zona do petróleo. E como é que a senhora responde a esse argumento, especialmente do governador do Rio de Janeiro, de que os contratos antigos estão sendo rompidos? Eu tenho a impressão, Armando, que a presidente Dilma irá sabiamente, evidentemente, do ponto de vista da segurança jurídica, e eu sou uma senadora, não com formação jurídica, mas o bom senso me indica que a gente que exige tanto e fala tanto em segurança jurídica, você romper um contrato perfeito e acabado unilateralmente não é correto do ponto de vista da segurança jurídica. Nós estamos falando do pré-sal em exploração, os futuros contratos de exploração. Então, é sobre este patrimônio que eu penso seja compartilhado. Sobre os contratos anteriores, penso que a presidente Dilma tem assessoria jurídica suficientemente preparada para fazer de acordo com o que determina a lei e a justiça, sobretudo, né? E aí o que a gente vê é que ela está sinalizando com alguns vetos, né, que talvez seja nesse campo da questão da segurança jurídica, de contratos pré-existentes, e fazendo o compartilhamento dos contratos específicos da exploração do petróleo do pré-sal. Conforme é o desejo da ampla maioria do Congresso, tanto no Senado como na Câmara. E eu acho que a Casa está um pouco silenciosa em relação a isso. Nós temos que agora também bater o tambor nosso, né? O tambor federativo, o tambor que defende os estados, defende os municípios. Fico feliz que no meu estado, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Sul, a Júris, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a Confederação Nacional dos Municípios, as entidades do Ministério Público, todas estão juntas para defender o interesse do ente federativo que é o Estado.
E penso que todas as demais unidades da federação deveriam fazer o mesmo. E aqui nós, nesta que é a Casa da República, temos que aqui ficar vigilantes e ficar dia sim, dia também, usar a tribuna e pedir: sanciona a Dilma, né? Lembra da Camila Pitanga, né? Nós somos a Camila Pitanga no Código Florestal. Sanciona, presidente Dilma, sanciona, presidente Dilma. O pré-sal, esse recurso é de todos, é dos municípios, é dos estados, especialmente porque eles estão sendo duramente penalizados, estados e municípios, com aquele corte, aquela tesourada que o governo deu no dinheiro do IPI, que compunha o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. Nós já falamos aqui sobre esse tema. Então, se é assim, agora vamos pegar e pedir que a presidenta sancione a lei do pré-sal, dos royalties. Mesmo que fazendo essas correções fazendo essas em relação correções aos contratos antigos. Exatamente. Nunca você vai ter uma coisa perfeita. Você vai ter a possível. Mas e a ela senhora possível. Não gosta muito da ideia de tudo para a educação? Que esse fundo criado com os recursos eu acho de que pré-sal? nós precisamos fazer um compartilhamento, né? Fazer tudo para a educação, sim, é importante, mas é preciso você ter também uma perspectiva. A saúde vai bem no Brasil? A infraestrutura vai bem no Brasil? Né? Então, essas questões nós temos que ser realistas. Nós precisamos fazer uma cesta de prioridades. Palavra, exatamente. Uma cesta de prioridades para dar um tratamento, digamos, adequado a essas demandas que são da população brasileira. Hoje, por exemplo, veja só, Armando, uma questão grave, mobilidade urbana. E nós temos que vencer esse desafio, oferecendo um transporte coletivo mais barato e de mais qualidade para a população, que é a população mais pobre. Qual é a qualidade que nós temos hoje do transporte coletivo? Você não usa transporte coletivo, porque ele é ruim. Ele é ruim, o ônibus não chega na hora certa, atrasa, quebra, e você não pode ficar à mercê para não chegar atrasado no seu trabalho aqui no Senado. E assim a mesma coisa acontece com as outras pessoas que podem ter um automóvel para andar. Agora, e o pobre trabalhador que tem que andar, né, levantar de madrugada para isso? Então, essa mobilidade urbana, quantas carências nós temos nessa área, né? Isso sem falar em todas as demandas no interior do país, que são muito sérias do ponto de vista da assistência médica, da assistência também de educação, da própria habitação, do saneamento, coisas fundamentais. Agora, a senhora não teme que esse frisson que existiu em torno da distribuição dos royalties colocou o Rio de Janeiro e o Espírito Santo numa posição aguerrida, pode gerar um tremor na Federação Brasileira? Não acredito. E a presidente vai ter que ser o papel moderador nesse embate. E eu penso que, como eu disse na abertura da nossa conversa, Armando, eu acho legítimo que o governador Sérgio Cabral e o governador Casagrande, Renato Casagrande, um do PMDB e o outro do PSB, é legítimo que eles façam e pleiteiem isso. Dentro dos próprios partidos deles existe a contradição, porque governadores do PMDB são a favor da repartição do royalties, como também do PSB, o governador Eduardo Campos, lá em Pernambuco, né, um dos líderes do Nordeste, e outros governadores do mesmo partido também são favoráveis a esse compartilhamento. Então, eu acho que haverá, sim. Eu sou sempre entendo que uma boa articulação política, uma boa conversa política, uma boa construção, e aí não tenho dúvida que a presidente saberá, com o poder moderador que tem, estabelecer um equilíbrio, porque senão ela vai atender 2 e desatender 25 estados. E quanto ao risco da judicialização dessa questão, eu fui parar no Supremo... Nós temos, depende exatamente da qualidade jurídica que a presidente concluir pelo processo na hora da sanção. Então, isso vai ter que ser feito. Se ela porque não interessa a ninguém que isso se prolongue indefinidamente, não é? A Petrobras está tendo prejuízos, exatamente, né? As áreas não estão sendo licitadas. Exatamente, isso é uma coisa muito séria. E eu, como acionista da Petrobras, muitos brasileiros, trabalhadores que usaram o fundo de garantia, estão vendo lá o patrimônio se esvair.
Mas eu fico acreditando que um dia vai recuperar, acredito na doutora Graça Foster, né, que ela faça lá. E um dia eu perguntei para ela quando ela esteve aqui, e as ações? Não, nós vamos garantir que vai melhorar. Então tá bom, vou deixar as açõezinhas lá, que está guardadinha lá no Banco do Brasil, para melhorar a situação da Petrobras. Mas esse patrimônio também é nosso, né? Petrobras não é do Rio de Janeiro, não é do Espírito Santo, é nosso, de todos, dos cariocas, dos capixabas, dos gaúchos, né? Dos candangos aqui do DF, dos paulistas, de todos os brasileiros. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada pela atenção. Nós acabamos de ouvir uma entrevista com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, sobre a redistribuição dos royalties do petróleo da camada pré-sal. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, são dois caminhos. Ou através do Alô Senado no número 0800 61 2211, ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.